Olá, senhores. Nessa aula de silvicultura de precisão, iremos trabalhar o tema ARPs aplicada à silvicultura de precisão. Tá? Aeronaves remotamente pilotadas aplicadas à silvicultura de precisão. Então vamos lá. Primeiramente, nós conhecemos aí, ouvimos falar muito sobre drones. Tá? Esse termo é o mais conhecido, é o mais empregado, e aqui nós temos exemplos de 4 imagens aí de ARPs, de aeronaves remotamente pilotadas. Nós temos ali em cima, ao lado esquerdo, uma aeronave tipicamente usada de aplicação militar, para combate. Nós temos aqui um Phantom no superior direito, um multirotor de 4 hélices. Nós temos aqui, os da esquerda são de asa fixa, O da esquerda embaixo, uma aeronave da NASA para monitoramento e obtenção de imagens aéreas. E aqui embaixo à direita, um outro multirotor com 8 hélices, um octa hélices aí, também de aplicação com câmera para imageamento aéreo. Tá? Então, tudo são drones, mas o termo mais correto é aeronaves remotamente pilotadas. Vamos lá. No Brasil, então, as aeronaves não tripuladas ainda são amplamente conhecidas como drones. Esse termo vem do inglês, que significa zangão, por causa do barulho que ele faz. Bzzz. Um termo que era utilizado já é um termo obsoleto para a aeronáutica internacional. Veículos aéreos não tripulados, VANTs ou AVs, o termo em inglês. Atualmente o termo correto é aeronave remotamente pilotada, ou RPAs, Remotely Piloted Aircraft System. Tá? Sistema porque inclui não só o aparelho, a aeronave, mas também o sistema que envolve a pilotagem, o sinal, a transmissão, RTK, enfim, toda a logística envolvida na aeronave e o controle da aeronave. Segundo a ANAC, aeromodelos são aeronaves não tripuladas utilizadas para lazer, e ARPs são aeronaves, ou RPA são aeronaves não tripuladas usadas para fins comerciais ou corporativos. Drone, segundo a ANAC, então, Agência Nacional de Aviação Civil, nós temos aí o nome popular para aeronave não tripulada. Aeromodelo seria usada para recreação e RPA, aeronave remotamente pilotada, seria uma aeronave não tripulada usada para outros fins que não a recreação, uso comercial, corporativo ou experimental, pesquisa. Um sistema de RPA ou RPAs é um conjunto formado pela aeronave, a própria RPA, pela estação de pilotagem remota, RPS, pelo link de comando e controle e por qualquer outro componente que faça parte do projeto da aeronave e de controle da aeronave. O piloto remoto é a pessoa que manipula os controles e conduz o voo de uma aeronave não tripulada. E o observador, sem o auxílio de equipamentos, é o auxiliar do piloto remoto na condição, no apoio ali à manutenção do voo, com contato visual do voo, mantendo a segurança daquele voo. Tá? Atualmente no mercado, então, nós temos 2 tipos de ARPs. Nós temos as chamadas asa fixa, como vocês veem à esquerda, tá? E os multirotores, tá? Como vocês veem ali o Phantom RTK embaixo. A asa fixa, então, é muito semelhante às aeronaves tradicionais, com asas fixas, e os multirotores como se fossem helicópteros com vários motores, São pelo menos 4 motores ali. A asa fixa tem um motor apenas. Aqui o exemplo de asa fixa. Então, quais são as vantagens de se empregar uma asa fixa? Uma asa fixa. Nós temos a aerodinâmica trabalhando a favor, a resistência do vento ali, o voo com maior autonomia. Nós temos apenas um motor, então menos gasto energético, mais tempo no ar. Consegue fazer monitoramento de áreas maiores. E cobertura e voos mais rápidos e coberturas em menos tempo. As desvantagens são principalmente com relação à pilotagem,
a, a decolagem, o pouso da aeronave, né, que nós temos dificuldade, a própria manipulação e correção das imagens, e geralmente é um equipamento bem mais caro e de maior porte. Os multirotores, então, nós classificamos conforme a quantidade de motores e hélices. Então, nós temos o Phantom aí como quadrirotor. Aí segue 6 rotores hexarotor, octarotor, 8 motores, né? Ou o termo quadricóptero, como helicóptero, tem o quadricóptero, hexacóptero, multicóptero. Vocês percebem aí uma comparação gráfico em tempo em minutos de voo e o tipo de veículo aéreo de ARP, de aeronave remotamente pilotada. Então nós temos aqui, por exemplo, o Phantom 3 e 4 com autonomia abaixo de 30 minutos, e quando você vai para um asa fixa como o IB ou outros, você passa aí os 40 minutos, podendo chegar até 12, 15 horas de voo. Existem inúmeros fabricantes desses equipamentos, né? O mais famoso aí de multirotores é a DJI, tá? Nós temos outros fabricantes, marcas conhecidas pela gente, como a GoPro, a Trimble, né? Nós temos SenseFly, tá? Nós temos a Horus, que é uma empresa brasileira, e aeronaves, tá? E Exmobots, que tem trazido principalmente soluções de asa fixa a um custo mais acessível no mercado brasileiro, fabricante e indústria brasileira, tá? Aqui então o Phantom 4 Pro, versão 2.0, em 2018, em outubro de 2018, tinha um custo de $1.800, então o equipamento vem de fora, de fabricação da China, e vem a um custo aí de $1.800 na época. Hoje pode estar mais caro e a atualização do dólar também muda. Tempo de voo abaixo de 30 minutos, cobertura aproximadamente 60 hectares, depende do planejamento de voo. Taxa de a câmera 4K, 60 fps, tá? Controle de sinal até 7 km, o controle dele permite um raio de voo aí de até 7 km, velocidade máxima de 70 km por hora. É muito utilizado para imageamento e vídeo, né? Produção de vídeo. Nós temos aqui então ainda a versão dele com RTK, bem mais caro. Então você tem uma antena acoplada ao Phantom, tá? Já vem por padrão nele, fazendo então essa amarração com GNSS de precisão geodésico, né? Com RTK, o que garante maior precisão das imagens e das coordenadas obtidas em relação a essas imagens. Então as RPs elas tiram fotos conforme o cronograma do voo ou fazem vídeo associado a coordenadas geográficas. Isso que permite os estudos que nós fazemos para aplicados à agricultura e silvicultura. Então, o DJI Phantom 4 Pro RTK, PPK, então posicionamento preciso por RTK, tem ali então sistema de GNSS, né, com captação de satélites GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, tá? É removível essa antena, tá? Ela consegue uma calibração, a câmera é a mesma, 4K, pós-processamento, né, posicionamento preciso, garante maior qualidade e precisão das nossas imagens. Aqui um exemplo da aeronave com o sistema de RTK, né? E você tem aqui então pode-se utilizar uma base também para fazer esse controle, né? O sistema de base, então seria a base e o rover, né? No próprio drone, e aqui o controle e o tablet com o aplicativo. Tá? Um custo aí aproximado em 2018 de $9.000. 30 minutos de voo, 60 hectares, 4K, RGB, raio de 7 km, máxima velocidade de 70 km por hora. Aqui nós temos um outro produto da DJI, o Matrix 100. Então nós temos aqui um exemplo, aqui não é uma foto tirada aqui não é FMT, tá? Aqui tem uma antena que é acoplada também para fazer RTK,
fazer como rover, né? E um quadricóptero aí, né? Quadrirotor com uma autonomia um pouco maior, tá? Um sistema que aguenta um peso de voo com uma câmera mais pesada, um sistema de câmeras mais pesadas aí. O custo aí você vê que já sobe para R$ 20.000, tá? Isso em 2018 na cotação de dólar daquela época. Nós temos aqui a empresa que fabrica o conjunto IBI, né? E essa empresa então tem várias soluções. Você vê que o IBI já é um asa fixa, a gente parte para uma solução o IBX ou as outras versões mais clássicas aqui a partir de R$ 65.000 com dólar em 2018. Tá? Tem um software próprio, tem a autonomia dele, tá? Aqui uma capacidade de cobertura de até 300 hectares, né? Então depende do modelo dele, 140. Então o dobro, o triplo de capacidade de autonomia de de fotos aéreas, né? De obtenção de fotos aéreas. Nós temos então aqui a ExmoBots trazendo algumas soluções, tá? O mais famoso é o Nauru 500B, que traz a maior autonomia de voo, mas é um valor a partir de R$ 200.000, tá? Mas para monitoramento de áreas agrícolas com grandes áreas agrícolas, tem as outras versões intermediárias, a versão mais básica de asa fixa, o Arator 5B, tá? Pode conseguir um mapeamento de até 800 hectares, dependendo do planejamento de voo. Aqui um exemplo clássico do Phantom 4, né? Nós temos aqui as hélices que são acopladas, né? Na hora do voo você encaixa elas. Você tem aqui um módulo de GPS que vai embutido, você tem a bateria, você tem os LEDs, você tem sensor para obstáculos que você pode ativar ou não para evitar colisão aérea, tá? Tem os sensores dele que vão aqui, que no modo ativado vai evitar que o drone tenha impacto com algum objeto, árvore, enfim, o local que a gente estiver voando. Energia, sensores, tá? Aqui a câmera, o gimbal com a câmera. O gimbal que tem essa capacidade de manter sempre na posição ortométrica, né? Independente da posição de voo do drone, ele vai garantir que a câmera fique na posição ortométrica em relação ao chão, e a MU controladora de voo aqui, tá? Mais alguns exemplos, né, do controle do próprio RP, tá? Aqui a bateria. Quando você adquire um Phantom 4, ele vem com apenas uma única bateria, vem com o controle sem o tablet, você vai ter que adquirir. E aqui a parte de joystick, placa central, tá? Aqui o sistema de pouso, né, dele, tá? E também as antenas de comunicação estão embutidas aqui com o controle lá. Então, segundo a ANAC, as RPAs estão divididas em 3 classes, tá? E essas classes são dadas em função do peso máximo de decolagem, tá? Que os equipamentos são capazes de suportar, tá? Transportar. Então a gente tem classe 1, que são as aeronaves maiores, a partir de 150 kg, peso máximo de decolagem. A gente tem a RPA de classe 2, entre 25 e 150 kg, e a classe 3, RPAs de até 25 kg. São essas que a gente tem empregado então para monitoramento, para trabalhos de estudos de escritório, estudos comerciais aí, tá? Então, existe também a legislação também define os tipos de voos, tá? Então nós temos aqui as operações chamadas Beyond Visual Line of Sight, que significa operação BVLOS, operação na qual o piloto não consegue manter a RP dentro do seu alcance visual, mesmo com o auxiliar
né, com um auxiliar com binóculo, alguma coisa assim, monitorando. Operação VLOs, a operação na qual o piloto mantém contato visual com a aeronave, sem auxílio de lentes ou outros equipamentos, ou operadores auxiliares, e operação EVLOS, tá? Então a segunda é Visual Line of Sight, então tá na visada do próprio operador. Extended Visual Line of Sight seria com auxiliar de alguém ou alguma lente de auxílio para visualizar, né, o voo ali. Essas 3 classes. Tudo isso é importante porque, então, entendendo o tipo de RPA e o tipo de voo, nós podemos definir como é que a ANAC determina em relação a esse voo. Primeiro, qualquer tipo de aeronave ou aeromodelo tem que ser registrado. Para você fazer os voos, para ser um operador, você tem que registrar-se como piloto dessa aeronave, independente da classe ou aeromodelo. Para a realização de um voo, se você tem uma RPA classe 1, classe 2, você tem que fazer um pedido de autorização de voo, tá? E você tem que ter também um certificado, uma habilitação para fazer esses voos. Então, RPAs classe 1 e 2 são restritas, exigem certificados e capacitação e licença e habilitação para voos. RPA classe 3, nós temos a limitação, então, que a gente pode realizar voos Beyond Visual Line of Sight, né? Como foi dito aqui, que é esse com auxiliar, e o segundo tipo que é VLOS, Visual Line of Sight. Então, dentro do controle de monitoramento de visão, de visada do voo, tá? Primeira regra. Segunda regra, abaixo de 120 metros, 400 pés seria abaixo de 120 metros, tá? Então, nesse caso, você não precisa submeter o planejamento de voo para a aeronáutica para aprovar esse voo. Mas você tem que ser registrado, tem que ter um limite de idade, tá? E sempre voar abaixo de 120 metros, ok? Outra restrição muito clara da ANAC é que você nunca deve fazer voos próximo a pessoas ou agrupamento de pessoas em uma distância de 30 metros. Então, acima de 30 metros de distância de pessoas para garantir a segurança dessas pessoas. Comparação satélite e RPAs. Tá? Satélites, então, são extremamente convenientes. A gente consegue obter as imagens diretamente da NASA ou do INPE. Essas imagens já são corrigidas ortometricamente. A gente pode fazer outros tipos de correções nela. São estáveis, são confiáveis. Tá? A desvantagem é que geralmente são as versões gratuitas têm baixa resolução temporal e espacial. Maior interferência de nuvens, né, interferências atmosféricas, e a gente não tem controle nenhum sobre os dados coletados, a gente apenas compra os dados. E os voos com drones? Por quê? Para quê? Uso militar, fotogrametria aérea, os estudos envolvendo aí com a resolução temporal e espacial de acordo com o que você tiver interesse, né? Então você vai fazer o voo, quero hoje fazer um voo, quero a imagem, a situação da lavoura, da floresta hoje. Outras aplicações, arqueologia digital, análises agroambientais de todo tipo, respeito à área de APPs, uso e ocupação, mapeamento para tudo, dependendo do tipo de sensor que você tiver, RGB ou multispectral, né? Você vai ter diferentes tipos de análise. Vigilância de desvio, fiscalização ambiental, planejamento urbano e entretenimento, fazer até filmagem de casamento, tem gente fazendo reportagens, enfim, acompanhamento de atividades ao ar livre, qualquer uso recreativo. Então, entre os diversos usos, nós temos aqui o exemplo de monitoramento e inspeção de investimentos no setor de energia, estradas, ferrovias, gás e petróleo. Então, a gente tem um produto, um ortomosaico aqui, né, de um trecho de uma estrada. Aqui um outro exemplo, né, de voos e caracterização de imagens aéreas aqui. E esse conjunto de imagens aéreas juntas formam o que a gente chama de ortomosaico.
Tá? Cada pixel desse aqui, dessa imagem, tem uma posição XYZ, coordenada XYZ, que remetem à posição latitudinal, longitudinal e altimétrica. Tá? Nós temos aqui até a Amazon trabalhando com inventário de ativos, com vídeo monitoramento e grandes galpões aqui no caso o Walmart, né, fazendo esse inventário de ativos, tá, com drones. Nós temos a proposta da Amazon de entregas, né, com uso de drones, aqui um projeto de uma colmeia, né, aqui no site Tecmundo fala sobre o projeto de colmeias, que daqui eles saem fazer as entregas nas residências, tá? Entregas de menor peso. A gente tem o caso do incêndio que aconteceu no Museu Nacional e a perícia e auditoria desse incêndio usou drones para fazer imageamento e a reconstrução tridimensional dessa área do incêndio para fazer sinistro, né? Aqui um exemplo do produto, né? Do sinistro dessa imagem. Então, o auditor, o fiscal, o analista vai conseguir observar as imagens ali em alta resolução tridimensional. Nós temos aqui controle de fronteira, aqui um exemplo de operação muito bem sucedida no Brasil, com a fronteira seca. Tá? Nós temos aí o chamado Ágata, tá? Que é um conjunto de operações envolvendo o solo, equipe de solo e aeronaves remotamente tripuladas para ter um controle de 100% do tráfego nas divisas durante o período da operação. Tá? Então nós temos aí 14 ARPs de asa fixa aí fazendo operações em 2014, né? E aí segue. Eles envolvem então um conjunto de operações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, tá? Das polícias regionais e também dos próprios militares aí com uso de aeronaves, tá? Então, é uma operação que acontece eventualmente. Aqui um exemplo de controle de fronteiras, a Vibras e a Arpia Sistemas, são empresas que fornecem esse tipo de ARP muito parecido com o uso militar, né? Com payload e capacidade de carga livre, né? Payload seria o peso de carregamento, não peso total. De 150 kg, velocidade de até 180 km por hora e mais de 15 horas de autonomia de voo. Aqui, planejamento urbano, monitoramento de linhas de energia, rodovias, enfim, todo tipo de planejamento de uso e ocupação do solo e também de correção de terrenos, de aterro, né? Dá para ser feito com ARPs. Nós temos também na agricultura, até exemplo de contagem de gado com ARPs, filmagens, né? A aplicação de herbicidas com ARPs também tem surgido essas possibilidades. Aqui um exemplo de um vídeo que eu vou deixar em anexo na sala de aula, tá? Um exemplo de voo, né, de aplicações lá nos Estados Unidos. Eu não vou rodar por causa do nosso tempo, mas vou deixar disponível para vocês lá. Aqui um exemplo de um artigo publicado na revista Advances in Forest Science, que é inventário de sobrevivente de povoamento de eucalipto, usando então fotografias aéreas e algoritmo de redes neurais para identificar e contar o número de árvores, tá? Sobrevivência de árvores pós-plantio, tá? Aqui um outro exemplo, fazendo o mesmo trabalho, mas com amostras, parcelas aqui, fazendo a validação, né? É o mesmo artigo, tá? Só que nós temos aqui a validação com amostragens e análise visual. Aqui um exemplo, né? Dá para avaliar a densidade, espaçamento, médio, homogeneidade das plantas. Dá para fazer uma série de análises em função das copas. Nós temos aqui também mensuração de processos florestais, como aplicação de herbicidas, falhas de plantio, tá? Resíduos florestais, contagem de plantas, tá? Identificação das mudas.
Nós temos aqui, como a gente tem uma superfície tridimensional, consegue-se calcular, modelar tridimensionalmente as pilhas e avaliar volume de madeira pós-colheita. Isso também é utilizado na floresta nativa para avaliar volume de madeira explorada em áreas de concessões florestais, por exemplo, para fazer a auditoria dessa madeira, né? Consegue-se então medir o volume muito preciso de madeiras em poucas horas de análise. Aqui o exemplo então de quantificação de resíduos florestais, tá? Exemplo de biomassa ali florestal, volume de resíduos. Aqui o exemplo de qualidade de presença de mato competição e análise da qualidade de controle de mato competição com base nas linhas de plantio e também com índice de vegetação, tá? Nós temos aqui um exemplo meu de mapeamento aéreo com alta resolução espacial de povoamentos de teca. Nós temos aqui, então, com a partir desse produto, consegue-se fazer, por exemplo, a contagem de plantas por talhão, saber exatamente, fazer o censo de árvores por talhão. Consegue também calcular a altura das árvores, modelo digital de elevação, modelo digital de altura das árvores, consegue saber a altura total individual de cada uma das árvores. E aqui um artigo publicado pela Referência Florestal há um tempo atrás, que faz então um mapeamento tridimensional da floresta inside, né, dentro da floresta e sobre a floresta, conseguindo fazer modelagem tridimensional, inclusive dos fustes e do terreno, tá? Tudo isso tem um custo, é extremamente debatível o uso e aplicação disso em larga escala, mas já existe essa possibilidade. Aqui um vídeo, né, do Globo Rural falando sobre o uso de RPs na agricultura e silvicultura, que eu vou também deixar disponível para vocês. Podemos discutir essa temática no nosso encontro síncrono e podemos então tirar dúvidas, tá? É isso, obrigado, bons estudos.